Família. É o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte que cultivamos e cuidamos constantemente. Afinal, o que é a família senão vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um único tronco? Em todos os domingos de maio, em todas as igrejas presbiterianas de Vila Velha, às 19 horas. Família, não desista da sua. Igreja Presbiteriana em Vila Velha. Realização: Presbitério de Vila Velha. Família, não desista da sua. Neemias capítulo 4, a partir do versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, nos preveniram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Deus, que a tua palavra nos encontre aqui, neste lugar, e no atual momento de vida em que estamos, com o poder que é peculiar do teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine um muro em torno de uma casa. Dentre tantas utilidades que poderíamos dar ao muro, eu acho que duas se destacam. A primeira, a de proteção. Nós construímos um muro em torno da nossa casa porque nós queremos proteger a nossa casa. Proteger dos ladrões, proteger dos cachorros, proteger de gente inconveniente, protegê-la de todos os males. A segunda utilidade que eu acho que se destaca é que com um muro nós seguramos os que estão dentro de sair. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos, eles são cuidados pela tia Cida. E na casa da tia Cida tem muro. Onde ela mora tem muro, tem portões. Se ela morasse numa casa em que não houvesse muro nem portões, eu não ficaria à vontade para deixar os meus filhos ali. Por quê? Porque eles poderiam ir para a rua. Eles poderiam, num descuido, ir para a rua e serem atropelados, ou sequestrados, ou parar nas mãos de pessoas malévolas. Então, os muros, eles também impedem os que estão dentro de saírem de qualquer maneira dali. Então, pense neste muro comigo, como sendo a imagem para você nunca desistir, abandonar, sair e rejeitar a sua família, e também de protegê-la dos ataques externos. Eu quero te convidar então a entrar comigo aqui na história e aplicá-la sobretudo na dimensão da família. Tudo bem? Porque o texto aqui não se refere prioritariamente à família. Neemias, por exemplo, é um livro que é retratado, analisado, na maioria das vezes, no quesito liderança. Mas eu quero aqui aplicar esse texto na dimensão da família. E o texto bíblico fala desse homem chamado Neemias, que era copeiro do rei no Império Persa, do rei Artaxerxes, e ele
ansiava reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele recebe a autorização do rei, vem para Jerusalém com a missão de reconstruir os muros. Mas não foi nada fácil, porque ele teve que enfrentar alguns inimigos que tentavam de todas as maneiras destruir aquela missão, aquele plano, aquela obra. Eram 3 principais inimigos contra ele, assim, 3 principais que eu quero destacar: Sambalá, Tobias e Gesem capitaneavam os outros inimigos que estavam trabalhando contra a reconstrução e a restauração dos muros de Jerusalém. Queridos, assim como Sambalá, Tobias e Gesem trabalharam contra a reconstrução dos muros, Satanás, juntamente com os seus principados e as suas potestades, trabalham também para que os muros da nossa família, os muros que protegem a nossa casa, o muro que nos dá liberdade para ficar na nossa intimidade, eles trabalham para que os nossos muros fiquem despedaçados, fiquem com brechas, fiquem quebrados, fiquem arruinados. Preste atenção. Eu vou retratar aqui nesta mensagem, nesta primeira mensagem, se Deus nos der graça, vamos pregar outras mensagens, mas eu quero hoje, sobretudo, mostrar como é que o diabo ataca a família e como é que nós devemos resistir a esse ataque do diabo. Abra um parêntese, eu digo, nem tudo de ruim no casamento e na família, na relação pais e filhos, é por conta do diabo, mas muito dos problemas que enfrentamos dentro dos nossos lares e casamentos, tem sim a investida do diabo. Então veja bem, eu quero alistar aqui algumas estratégias satânicas contra a família, e a mesma estratégia que os inimigos de Neemias usaram contra ele para impedi-lo de reconstruir os muros de Jerusalém, Satanás também usa contra nós e as nossas famílias. Quais estratégias são essas? Então a primeira estratégia é a estratégia do disfarce, do silêncio, ou como diziam os antigos, e eu já ouvi o Austélio falar muito isso, a estratégia do sapatinho de algodão. Muitos de vocês não tiveram infância na igreja, ou assim, muito tempo de evangélicos, então vocês podem não conhecer. Sapatinho de algodão é uma gíria pentecostal sempre referida ao diabo. O diabo está vindo aí de sapatinho de algodão. Porque você, mulher, esse salto alto que você usa, não tem? Que você sai toque, toque, toque de madeira. Você está aqui, lá no pertinho, já estão sabendo que você está chegando. Pois é, Satanás não anda de salto alto igual a mulher, ele anda de sapatinho de algodão, de pantufa de algodão. Ele vai chegando e a gente não percebe. Ele é dissimulado, sabe? Ele quer destruir a família na surdina. Na Bíblia, Satanás tem a imagem de dragão e ele tem a imagem de serpente, e ele é muito mais eficaz na imagem de serpente, que é essa que vai chegando sem fazer barulho. Olha o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, os inimigos de Neemias e do povo que estava na reconstrução, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Gente, nós não podemos ser ignorantes, tapados, alienados. Nós temos que andar com os olhos espirituais bem abertos, sabendo que tanto a ideia quanto o idealizador Satanás são perigosíssimos. A Bíblia diz em Efésios 6 que Satanás ele arma ciladas contra nós. É o que o Salmo 91 vai chamar de o laço do passarinheiro. Então Satanás ele quer destruir você como marido, como esposa, o seu casamento, a sua família, sem que você se dê conta de que é ele quem está por detrás, porque o diabo tão mais esperto é, quanto menos diabo ele se mostra para as pessoas.
Quanto mais o problema estiver escondido atrás do temperamento, da personalidade, do eu sou assim mesmo, é a minha cultura, é o meu jeito de ser, Satanás olha e dá risada, porque ele diz, eu estou por detrás, mas eles não percebem a minha ingerência. Mas em nome de Jesus, nós nos levantamos aqui hoje para dizer, caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, em nome de Jesus. Mas há uma outra estratégia satânica contra a família. Observem bem. Eu quero falar agora sobre a estratégia do cerco, do fechamento de todos os lados, das flechas inflamadas enviadas de todos os lugares contra a família. Olha o versículo 12. Porque a mesma estratégia que os inimigos de Neemias usaram contra ele, Satanás usa contra nós e as nossas famílias. Então a gente tem que olhar com atenção para o texto, versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, ou na tradução da NVI, da Bíblia NVI, está, nos preveniram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Vejam, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Ou seja, os inimigos de Neemias estavam cercando toda Jerusalém para atacarem a eles de todos os lados. De igual maneira, é Satanás atuando e trabalhando e bombardeando a família de todos os lados. A família tem sido atacada pela política com leis que são contrárias às Escrituras Sagradas. A família é atacada pela TV. A TV é tida por alguns como o quarto poder na sociedade brasileira. E a TV não está a serviço apenas da informação. A TV está a serviço da transformação. A TV quer moldar o seu modo de pensar. Quando alguém olha para uma novela e diz assim, essa novela apenas retrata o que acontece no dia a dia, preste atenção, ela retrata o que acontece no dia a dia, numa porcentagem muito pequena da sociedade, mas qual é a intenção dela? É fazer com que toda a sociedade ache normal viver assim. A família tem sido atacada pela internet, pelas falsas religiões, pelas músicas. Gente, ouve o sertanejo universitário. Não, melhor não ouvir, não ouve não. Mas saiba, o sertanejo universitário, ele estimula o adultério, a separação, a bebedeira, o sexo a qualquer custo. Há uma modalidade do funk que consegue ser ainda pior do que o funk em si. Porque, irmão, se no inferno fosse só ouvir música de funk, pelo amor de Deus, eu correria para o céu só por causa disso. Desculpe se você gosta de funk, tá bom? Mas há uma modalidade do funk que não é funk, é funk pornografia. Satanás está trabalhando para destruir a família, estimulando as pessoas aos vícios, às drogas, ao álcool, aos jogos de azar. A lei da palmada, não é? A política a serviço das trevas, criando lei da palmada, que proíbe a correção física dos filhos. Irmãos, eu nunca vi um cristão genuíno defender o espancamento de filho. Nós não vamos espancar filhos não e deixá-los moles e quebrados no chão, mas a Bíblia nos ensina a educar filhos de 2 maneiras básicas e centrais: amor e vara, beijinho e vara, acariciamento e vara, colinho, cafunézinho e vara. Meu pai me dizia quando eu era pequeno: filho obediente come frio, morno e quente. Filho desobediente come pau. Era isso que ele falava comigo.
Ai, vai crescer traumatizado, vai crescer traumatizado. O que é isso, irmão? Quem aqui tomou varada quando era criança por ter aprontado e está traumatizado hoje? Deixa eu baixar a mão, não fiquei traumatizado não. Alguém ficou traumatizado? Isso, gente. Satanás está atacando a família, é a liberação do aborto, a tentativa da liberação do aborto, o aborto que é aceito em alguns casos, querem abri-lo para ser aceito de todos os modos e de todas as formas. Ataque da liberação do divórcio, o divórcio ficou uma coisa banal, o que Deus ajuntou, o homem está separando. É o ataque do individualismo na família é um contrassenso individual, haja visto que família são pessoas que se unem em torno de uma causa comum, e alguém quer viver separadamente, individualmente. Hoje é TV em todos os quartos, internet em todos os quartos, computadores em todos os quartos, melhor dizendo, com acesso à internet. Agora tem alguns quartos que o cara já coloca o frigobar dele ali dentro, pega a comida e vai para o quarto. Queridos, vai haver um tempo que as nossas arquiteturas vão ter que mudar. A gente vai ter que construir casas aonde vai ter só o quarto do marido e da mulher, porque aí não dá para abrir, não é o quarto do marido e da mulher, a gente deixa fechadinho. O resto é tudo aberto, isso é tudo aberto, tudo aberto. As camas assim, tudo aberto, sala aberta, cozinha aberta. O banheiro também tem que ter porta, né, irmão? Tem hora que ninguém aguenta, então assim, põe porta. Mas o resto vai ter que ser assim, porque senão a gente vai cair nesse individualismo crônico que está destruindo as nossas famílias. Satanás está atacando a família, é o ataque do mundanismo, pode tudo, só não pode uma palmadinha nos filhos. A lei da palmada, presta atenção, irmão, deixa eu te dar uma dica aqui, é o que eu faço. Eu não bato com os meus filhos com a minha mão. Eu não quero que os meus filhos tenham medo das minhas mãos. Eu quero que eles se apaixonem pelas minhas mãos. Eu quero que eles vejam as minhas mãos como um instrumento de afeto, de carinho. Eu só quero que eles tenham medo do chinelo e da vara. Não é lei da palmada, eu não dou palmada. Se é que uma vez eu falei assim, mãe, olha mãe, a senhora me batia, estava tudo bem. A única coisa que eu não gostava, mãe, era dos beliscões. Ah, mãe, eu odiava quando a senhora me dava um beliscão. Aí minha mãe falou um negócio comigo, ela falou bem assim, meu filho, tem hora que só um beliscão resolve. Aí eu fiquei assim, pensando. Um dia desse eu estou num restaurante com a Graziele, a Ana Luísa começou a aprontar, um monte de gente. Eu falei, se eu tirar o chinelo aqui não vai pegar bem. Se eu puxar uma vara não vai ficar bem. Aí eu lembrei da fala da minha mãe, tem hora que só um beliscão resolve. Eu fui nela e dei-lhe um beliscão. Ela parou, ficou quietinha. Resolveu! Porque nessa sociedade o mundanismo pode. Sexo dentro de casa, dos filhos no namoro pode. Casamento aberto em que cada um pode fazer o que quiser, pode. Cada um faz o que quer com dinheiro, pode. Infidelidade conjugal, pode. Mas a lei da palmadinha nos filhos não pode. Meus irmãos, Satanás trabalha para que a família seja cercada e atacada de todos os lados. Querem ver só um golpe que vocês não percebem, ou pelo menos eu acho que vocês não percebem, porque essa foi uma sacada que eu tive. Eu não gosto muito de usar a expressão assim, modelo de família judaico-cristão. Eu não gosto muito dessa expressão. Porque quando um ativista gay ou aquele que quer fazer da família uma outra construção que não a de um homem, de uma mulher e os seus filhos, eles dizem assim, isso é uma imposição cultural, isso é um modelo de família judaico-cristão. O que é que eles querem dizer com isso? Que esse modelo de família entre um homem e uma mulher e os seus filhos foi uma construção social, cultural, passada para os outros povos. Não!
Esse modelo de um homem, de uma mulher e de seus filhos não é uma construção judaico-cristão. Ou seja, não tem raízes dentro de uma civilização. Esse modelo de um homem, uma mulher e os seus filhos é um modelo do próprio Deus. Foi Ele quem lá no jardim do Éden disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não é uma construção social. Homem, mulher e filhos é a construção do Criador, é o plano do Criador, é o modelo da família do Criador de Deus, e não uma construção social. O diabo, ele orquestra um ataque contra nós para que pensemos que a família é uma guerra perdida, mas não é, querido, querida, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles, aleluia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, em nome de Jesus. Mas daí você me pergunta assim, pastor, tá, peguei essas duas estratégias satânicas contra a família, mas pastor, por que o diabo odeia tanto a família? Por que ele quer desconstruir esse modelo divino, eterno? 3 razões. Primeira, porque a família é uma instituição criada por Deus e tudo que foi criado por Deus recebeu a chancela, o carimbo, a assinatura de Deus dizendo: é muito bom. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E os dois se ajuntam, e Deus olha para Adão e Eva e diz: é muito bom o casamento. Aí Satanás, ele odeia tudo que Deus criou, e ele quer desfazer esse modelo para acabar com a sociedade. Mas em segundo lugar, por que Satanás trabalha tanto para destruir a família? Porque se o diabo destruir a família, ele enfraquece a igreja de Jesus. Já diz a célebre máxima: famílias fortes, igrejas fortes. Aqui nessa igreja mesmo eu já experimentei isso, irmãos. Aqui eu já experimentei alguns maridos em crise com a mulher, eles chegam para mim e dizem assim: pastor, olha, eu quero me afastar desse ministério, eu quero me afastar dessa posição, porque eu estou muito mal com a minha mulher. Veja bem, se Satanás desequilibra o casamento, ele afugenta as pessoas de uma posição estratégica no reino de Deus. Mas em terceiro lugar, por que Satanás trabalha tanto para destruir a família? Porque se o diabo destruir o modelo de família criado por Deus, ele destrói com o restante da sociedade. Por isso que é tão importante os pais criarem os filhos com amor, e um amor que se desdobra em disciplina. Porque o filho que não é corrigido dentro de casa, ele não tem referência de autoridade, de lei, de governo, de uma voz acima dele. Quem não tem autoridade dentro de casa, não aceitará autoridade na igreja, não aceitará autoridade na escola, não aceitará autoridade que vem do governo, não aceitará autoridade onde vai trabalhar, não aceitará autoridade nenhuma. Mas como é então que depois da gente ver as estratégias e ver os porquês de Satanás para destruir a família, como é que eu e você podemos defender a nossa família dos ataques satânicos? Como você pode defender a família dos ataques satânicos? Em primeiro lugar, haja mediante os alertas emitidos. Olha aí na tela enquanto eu tomo uma aguinha aqui, ó. Olha um dos episódios que ocorreu enquanto Neemias estava reconstruindo o muro. Versículo 12 e 13. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, ou 10 vezes nos preveniram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo. Veja bem, ele
recebeu os alertas emitidos pelos seus pares judeus, e ao ouvir o som da buzina, da alerta, ele então age, então toma uma atitude, então pôs o povo. Agora o versículo 16, como é que ele colocou o povo? Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Ah é? Os inimigos estão vindo aí? Então eu tomo uma atitude, eu vou agir mediante esses 10 alertas que vieram. Coloca o povo metade trabalhando e metade preparado para a guerra. Querido, deixa eu perguntar algo a você. O que você vai fazer agora que você sabe que o diabo trabalha contra a sua família? O que você vai fazer agora que você sabe que o diabo quer destruir seu casamento? Você vai buscar da parte de Deus discernimento de espírito para você saber quando é a carne, quando é Satanás, quando é um anjo de Deus, quando é uma situação econômica? Você vai orar mais agora que você sabe que Satanás está trabalhando contra você? Você vai se reunir mais com a igreja de Jesus aqui no templo, e você também vai sair daqui conosco essa semana para ir para as casas, para buscar a Deus. Agora que você sabe que Satanás está trabalhando, qual vai ser a sua ação quando você daquela porta for embora, ou você que está aí na internet, desligar a internet? Qual vai ser a sua ação mediante o que você está ouvindo? Porque a gente precisa agir, queridos. A gente não pode só ouvir, a gente tem que agir. Agir a favor da minha casa. Se o diabo está querendo destruir, eu vou agir dando mais tempo. Se o diabo está trabalhando contra a minha família, eu vou estar mais perto e vou ter uma linguagem mais positiva. Se Satanás está se reunindo de todos os lados para cavar a cova da minha família, eu com uma pá encherei essa cova e não deixarei que o fim do meu casamento e da minha família se dê debaixo da terra. Mas em segundo lugar, como é que você pode defender a família dos ataques satânicos? Diga comigo, aí na tela. Aprenda a viver em família. Olha o versículo 13, parte A. Olha a ação de Neemias. Então pus o povo por famílias. Olha que interessante, gente. A estratégia de guerra de Neemias não é colocar bem assim: ei, eu quero aqui, nesses 100 metros eu quero jovens de 18 anos. Nesses próximos 100 metros eu quero jovens de 20 anos. Naqueles outros 300 metros eu quero homens de 30 anos. Não, não é essa a estratégia. A estratégia é colocar famílias. Família Cardoso vai ficar aqui. Família Oliveira vai ficar aqui. Família Silva vai ficar aqui. Família Beltrão vai ficar aqui. Família Ferreira vai ficar aqui. Olha que interessante. E a gente precisa mais do que aquele povo, eu entendo, de ouvir isso, para que a gente possa aprender a viver em família. Tem marido que só quer saber de futebol. Tem menino dentro de casa que só quer saber de PlayStation. Tem mulheres que só querem gastar. Parece que não corre sangue nas veias delas. Parece que só corre Visa, Mastercard, da casa, fatura de cartão, é tudo que corre dentro delas. É saia, é vestido, é calçados, é peruca, é tudo, Senhor. Tem filhos que só querem o dinheiro dos pais, só chegam para os pais: papai, tem um dinheirinho para nós aí, papai? Mamãe, você é linda, mamãe. Ô, mamãe, eu te amo. Tem um dinheirinho aí para mim, mamãe? Tem gente que não sabe viver em família. Escute bem, em nome de Jesus. Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pare de só comer na sua casa. Pare de fazer da sua casa uma pensão.
Pare de só guardar suas coisas na sua casa. Você pode guardar lá na rodoviária, tem um lugarzinho lá que você compra, guarda lá. Tem gente que só vai para casa para dormir. Você tem que aprender a viver em família, de ser parte da família, de se envolver com os problemas da família, de conversar com os membros da família. Ei, aprende a ser marido, rapaz. Ei, mulher, aprenda a ser esposa, viver em família. Ei, filho, aprenda a viver em família. Ei, vovó. Ei, aprenda a viver em família. Eu quero dizer para você, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até a tua tenda, a tua casa, em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, como é que você pode defender a família dos ataques satânicos? Refugie a sua família em Deus. Olha o versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro. Colocar a família atrás do muro significa espiritualmente a família refugiar em Deus, proteger-se em Deus, abrigar-se em Deus. Olha aqui, nós não podemos enfrentar as hostes do mal baseado na nossa própria força. O diabo é mais inteligente, mais sagaz, mais forte do que nós. Só haverá vitória se nos refugiarmos na sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. E há um versículo bíblico que eu gosto demais. Eu aprendi esse versículo bíblico com o meu pai, Zacarias 2,5, olha o que diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha que lindo, Zacarias 2,5, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Que Deus seja esse muro em torno da nossa família, esse muro de fogo, aleluia, para nos proteger de todo mal. É por isso que eu posso declarar: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Mas ainda em quarto lugar, como é que você pode defender a sua família dos ataques satânicos? Utilize a palavra de Deus. Leia comigo o versículo 13 agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Gente, armar-se com espadas, lanças e arcos, que são instrumentos de ataque numa guerra, significa, espiritualmente falando, utilizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o instrumento de combate a Satanás. No texto áureo da Bíblia que fala sobre batalha espiritual, que é Efésios capítulo 6, o versículo 17 diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou fazer uma consulta rápida aqui, uma consulta rápida. O que você utiliza mais dentro da sua casa? A Bíblia ou o espelho do banheiro, onde você vê a sua performance do dia? Nove a 1 para quem, hein, nesse placar? O que você utiliza mais dentro da sua casa? A Bíblia ou o ferro de passar roupa? Estou lendo pensamentos, gente. Eu leio pensamentos. Tem mulher dizendo assim: tudo que eu queria, pastor, era usar menos o ferro de passar roupa, mas infelizmente é ele, pastor, entre ele e a Bíblia, ai meu Deus, não aguento mais passar roupa, pastor. O que você utiliza mais dentro da sua casa? A Bíblia ou a máquina de lavar? O que você usa mais dentro da sua casa, irmão? A Bíblia ou a vassoura?
O que você usa mais dentro de casa, a Bíblia ou a escova de dente? Nesse placar aí, está 9-1 para quem, hein? Mas eu quero te fazer outras perguntas. O que se conhece mais na sua casa? A Bíblia ou a novela das 6, das 8, das 10, vale a pena ver de novo? O que se conhece mais dentro da sua casa? A Bíblia ou as notícias do balanço geral? Quem você conhece mais, o apóstolo Pedro ou o Amaro Neto? Quem você conhece mais, o apóstolo Paulo ou o Fernando Fuli? Qual é mais fácil para você pegar o seu carro e chegar até em Itaenga, Cariacica, ou abrir a palavra no profeta Abacuque quando o pastor pede para abrir? O que você conhece mais, meu amigo, a Bíblia ou o Campeonato Brasileiro? Deixa eu falar algo para você, sem querer parecer arrogante, sem querer parecer que estou olhando de cima para baixo, mas com toda a sinceridade do meu coração, preste atenção, sem a Bíblia como regra de fé e de prática para a sua família, não há esperança. Sem levantar a Bíblia com seus valores absolutos dentro da sua casa, tudo vai ficar relativo. A partir do que entra pela internet, pelos livros, pela TV, pelos filmes. Sem a Bíblia, cada um passa a ter a sua própria verdade e a gente se destrói nisso. Querido, se a gente quer vencer Satanás, a gente tem que puxar a espada do Espírito, que é a palavra. Quando a gente olha para Jesus, lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, 3 vezes Jesus vai dizer, está escrito. Satanás vem e ele diz, está escrito. Satanás tenta de novo e Jesus diz, está escrito na palavra do meu Deus. Querido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até a tua tenda, a tua casa, se a Bíblia for o livro dos livros dentro do seu lar. Mas ainda em 5º lugar, como é que você pode defender a família dos ataques satânicos? Confie na grandeza de Deus. Olha o que o Neemias faz, versículo 14, presta atenção aí, gente. Inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não os temais, preste atenção, muita atenção no que eu vou lhe dizer. A luta pela família, a luta pelo casamento, a luta pelos filhos, a luta pelos pais, no bom sentido, é o resultado da confiança em Deus. Olha o que Neemias diz, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai. Antes dele falar pelejem, ele fala, olhem para o céu. Vejam que há no céu um Deus grande e temível. E se há um Deus grande e temível em quem vocês depositam a fé, então não há razão para temer, para se acovardar, para se amedrontar. E se não há razão para se acovardar, então há todas as razões do mundo para você pelejar. Quando alguém começa a achar que o casamento tem que acabar nas barras de um cartório, de um tribunal para o divórcio, por qualquer coisa, não está confiando na grandeza de Deus. Quem está desistindo dos filhos para as drogas, quem está desistindo dos filhos para o tráfico, quem está desistindo dos filhos para a cadeia, é porque está perdendo a confiança em Deus. Quem olha para o marido e diz, esse traste não muda nunca, é porque está perdendo a confiança em Deus. Quem olha para a mulher e diz, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fui casar com essa miserável,
É porque está perdendo a fé em Deus. Quando nós confiamos nesse Deus grandioso, então não há nada na terra que, por mais tenebroso, difícil que seja, que faça nos descrer que se esse Deus liberar uma palavra do céu, o casamento vai ser restaurado. Se esse Deus grande e temível liberar uma palavra do céu, as correntes do diabo vão se espatifar e esse garoto vai ser livre. Se nós cremos nesse Deus que é grande e temível, então nós cremos que um milagre pode acontecer, que uma porta pode se abrir, que a mão dele pode entrar nas entranhas do casamento e fazer com que esse casal se ame como nunca, apaixonadamente pela intervenção de Deus. Aleluia! Ah, querido, lute sem medo contra o reino das trevas, porque grande e temível é o Senhor. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e assim nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Mas ainda, como é que você pode defender a família dos ataques satânicos? Em sexto e último lugar, conscientize-se da sua importância nesta batalha. Olha o versículo 14, parte B, gente. Veja o quanto marido, ei marido, pai, mãe, olha aqui moço. Preste atenção no quanto você é importante nesta batalha em prol da sua família. Olha o texto aí. Vamos ler juntos? E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Diga assim comigo. Eu não gosto de importunar muito vocês com esse feedback, mas agora eu quero. Diga assim: eu sou importante, muito importante, nesta batalha, pela vitória da minha família. Olha só, irmãos, o que esse pequeno versículo nos ensina. O que essa luta pela família nos ensina? Olha aí, primeiro, que devemos viver para o outro e não para nós mesmos. Olha aí, e pelejai pelos. Observe, somos chamados a pelejar pelos outros e não por nós mesmos. Pelejai pelos, pelejai para, pelejai por. Olha, gente, a vida ganha contornos belíssimos quando o outro é a causa da nossa vida. Eu me lembro de um dia ouvindo um pastor, eu ainda era adolescente, e eu me lembro quando ele disse assim: os casamentos hoje não dão certos. Muitos casamentos hoje não dão certos, porque as pessoas casam-se para serem felizes, quando deviam casar para fazer o outro feliz. Quando você casa pensando em ser feliz, e aí do outro lado a menina casa pensando em ser feliz, o que vai dar? Vai dar infelicidade. Quando um quer ser feliz à custa do outro, e o outro quer ser feliz à custa do outro, então é busca de felicidade, mais busca de felicidade igual a infelicidade. Agora o contrário é verdadeiro. O cara está casando e diz: rapaz, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é é querer estar preso por vontade. Poema de Luiz de Camões, vale a pena ler, tem esse pedaço, é querer estar preso por vontade. Eu sou solteiro, mas olha, eu quero me casar, eu quero fazer a vida daquela menina feliz, quero fazer aquela menina mais feliz da face da terra. Aí a menina está aqui e está dizendo assim: eu vou casar, vou abrir mão da minha vida de solteira, eu vou fazer aquele cara o mais feliz da terra.
Eu vou fazer a comida que ele gosta. Eu vou passar a camisa dele com tanto carinho, dizendo: oh Deus, obrigada, porque eu não fiquei no time das solteiras, eu casei. Deus, me dá ele, eu vou fazê-lo feliz. Aí o que vai acontecer? Ela vai viver para a felicidade dele, ele vai viver para a felicidade dela. O que vai dar a gente? Felicidade. É a lei da reciprocidade. Agora, quando um quer ser feliz à custa do outro, aí é o beijo da sanguessuga. É um querendo sugar o sangue do outro, é o beijo dos vampiros, é um querendo puxar o sangue do outro. Porque você não me dá R$1, mas você também não faz por merecer, mas você não está afim quando eu quero sexo, mas você não me dá dinheiro para comprar um vestido, mas você é arrogante, mas você é um porco que arrota quando a gente está comendo, mas você é uma fedorenta debaixo da coberta. Irmãos, pelejai pelos, ei menina, peleja pelo seu marido, ei marido, peleja pela sua mulher, ei pai, peleja pelos seus filhos. A vida ganha contornos belíssimos quando a gente vive para o outro. Mas esse pequeno versículo ainda tem mais uma lição a nos dar. O que essa luta pela família nos ensina? Que não dá para terceirizar essa luta. Versículo 14b, e pelejai. Gente, preste bastante atenção no texto bíblico aqui, Ele chama a sua atenção, a minha atenção, a atenção do leitor como um ser ativo na história. Observe o imperativo do verbo, pelejai. No hebraico, onde foi escrito o livro de Neemias pela primeira vez, se pronuncia lachan, que significa lutar, combater, guerrear, entrar em guerra, fazer guerra. Nós sabemos, queridos, que as guerras passadas, entrava-se o soldado, os homens acima de 20 anos tinham que ir para a guerra, e eles não poderiam terceirizar. Um irmão não poderia, forte, viçoso, vigoroso, dizer ao irmão assim: ei, vai lutar por mim, vai. Não, é você. Terceiriza não. Nós somos chamados à peleja para a nossa família. Sabe por que muitos casamentos e muitas famílias não estão dando certo? Porque querem se terceirizar essa luta. Esse menino não tem jeito, vamos terceirizar. Psicólogo, terapeuta familiar, dá um jeito nesse menino aqui para mim. Nada contra os psicólogos, mas vai ficar terceirizando a educação dos filhos para psicólogos? Em alguns casos sim, mas caso de desobediência, é vara, vara, vara e vara. Esse homem não tem jeito, é só médico. Eu vou terceirizar esse negócio. Doutor, me passa um calmante aí que eu vou botar no suco daquele miserável. Aí terceiriza para o remédio. Terceiriza, sabe para quem? Para o terapeuta. Terceiriza a luta da família para uma viagem. Mulher, me dá paz. Vai para Paris, passa um mês lá. Aí ela diz: glória, aleluia. Transfere para viagens. Transfere para uma agência de turismo, transfere para televisão. A mãe transfere para Netflix. Esse menino não tem jeito, eu quero fazer isso. Vem cá, meu filho, vem cá, fica aqui. Cristãozinho, Ana Paula Valadão, Aline Barros, nada contra, mas tudo tem o seu tempo. Encharcando o menino ali, está fazendo mal até para a vista do menino. Quando tiver 5 anos já está usando o óculos de 4º grau, que fica ali, Essa luta é você ou é você, querido. Ou você luta ou a sua família será destruída. Olha aqui, não dá para você terceirizar a sua ignorância para o dinheiro não, tá? Eu compro minha mulher, dou 100zinho para ela e continua a ser um cavalo como é. Não. Transfere não. Eu transfiro para a mãe dela, conto tudo para a mãe dela. Diga assim: minha sogra, eu não estou aguentando mais sua filha. Dá um jeito. Não transfere para a sogra não. É só você melhorar.
A gente tem que assumir a luta e dizer: é minha mulher, é meu homem. Oh, não, as mulheres digam assim: é meu homem, meus filhos, e cuida. Mas ainda, olha só esse versículo pequenininho, gente, ele nos ensina muito. O que essa luta pela família nos ensina? Que devemos lutar por todas as classes da família, indistintamente. Olha o que aparece aí, versículo 11b. E pelejai pelos vossos, depois pelos vossos, depois pelas vossas, depois pela vossa. Na luta pela família, nós não podemos ser seletistas, do tipo assim: eu só luto pela minha mulher, meus filhos que se lixem. Não, pastor, eu só me preocupo com meus irmãos. Minha mulher não me preocupa não tem meu sangue, meus irmãos têm meu sangue, minha mulher não tem não, eu não luto por ela não, só luto pelos meus irmãos. Tem gente que é seletista na luta, ele diz assim: não, eu só cuido das minhas filhas, filha tem que ter proteção, menino não, menina a gente larga no mundo. E a gente diz assim para as mulheres: segura as suas cabritas, que o meu bode está solto. Que conversa besta, né, gente? Sou pai de 2 meninas, nunca vi uma conversa mais tola como essa. Segura suas galinhas, que o meu galo está solto. Que conversa mais idiota. O pai vai incutindo na cabeça do filho isso. Não, eu cuido das minhas filhas, meus filhos eu deixo solto. Não. Olha o que o texto bíblico ensina aí, ó. Nós não podemos discriminar, nem ter favoritismos por alguns em detrimento de outros. Quem precisar na família, nós temos que socorrer e ajudar. Quem é que está precisando de ajuda? Os irmãos? Vamos ajudar. Quem é que está precisando? Os filhos? Vamos ajudar. Nesse momento de maior necessidade, quem está? É a mulher. Vamos ajudá-la. Quem é de maior necessidade? É a avó. Vamos ajudar a avó. Agora é o avô, agora é o cunhado, agora é o primo. Nós vamos cuidar de todo mundo, sem discriminação. Quem entendeu, diga amém. Quinto lugar, o quarto aí, dentro desse versículo pequenininho, a gente está aí no 6º ponto aí. O que essa luta pela família nos ensina? Que se faltar motivos individuais para a luta, vamos ler junto? Eu achei isso aqui fenomenal, isso aqui tocou meu coração nesse texto. O que essa luta pela família nos ensina? Que se faltar motivos individuais para a luta, sobrará motivos coletivos para sempre lutarmos. Versículo 14, parte B. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa causa. Preste atenção. Se faltar motivos em você para lutar pela família, se em algum momento você disser assim: eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais condições físicas, eu não tenho mais cabeça, eu não tenho mais confiança, eu não acredito mais. Se faltar motivos em você para lutar, então encontre motivos familiares para seguir na peleja. Se você não quiser lutar por você, lute ao menos pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, sua mulher, seu marido. Se você não consegue, parar de usar drogas por sua própria saúde, pare ao menos de usar droga pela felicidade da sua mulher, pela felicidade da sua mãe, pela felicidade do seu pai. Se você não quer mais trabalhar, porque você não gosta mesmo, né? Porque tem gente que não quer trabalhar porque não gosta mesmo. Acha que trabalho é pecado, a maior maldição da queda foi o trabalho. Oh, meu Deus, estou doido para chegar no céu para dar uma pedrada na nuca de Adão, que foi ele que fez isso com nós. Com nós, não é nem conosco, não, é com nós, fez com nós. Se você não gosta de trabalhar, querido, trabalhe ao menos para dar uma vida digna para os seus filhos, põe a mão na massa, trabalhe pensando nos seus filhos, na sua mulher. Se você não luta para fugir do pecado por você mesmo, faça isso pelo menos pelo bem da convivência familiar. Se você já traiu a sua esposa, para hoje com isso. E se você diz assim: não, mas eu não consigo, então pare pelo menos
pelo bem dos seus filhos que vão se desgraçar num divórcio por adultério. Pare! Se você não consegue por você, pare pela família. Entenda de uma vez por todas, a sua família depende de você. Deixe de ser egoísta, deixe de ser mesquinho, deixe de ser ensimesmado, deixe de ser individualista e pense no todo da sua família. Mas ainda, o que essa luta pela família nos ensina nesse versículo tão pequenininho, gente? Que nós devemos lutar para proteger os bens materiais da família. Eu estou terminando, aguenta aí que eu estou terminando. Esse versículo pequenininho nos ensina que nós devemos lutar para proteger os bens materiais da família. Olha o versículo 14b aí, ó. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. A palavra casa, que aparece aqui no texto bíblico, não é sinônimo de lar, como pessoas, de parentes que se reúnem. A palavra casa aqui não é sinônimo de família. Neemias já disse sobre família detalhadamente quando ele diz irmãos, filhos, filhas e mulher. Agora ele está falando de uma coisa física e concreta. Não que os irmãos, os filhos, as filhas, a mulher não seja uma coisa física e concreta. Mas casa aqui não é ilustração para pessoas reunidas. Casa aqui é literal mesmo, é casa, é parede, é telhado, é chão. A palavra casa que aparece aqui no texto em hebraico é bait, que significa casa, moradia, habitação, abrigo, casa no sentido de lugar que abriga uma família. Então escute bem, queridos, nós estamos numa luta, família, não desista da sua. Então eu quero lhe dizer aqui, ó, lute para ter uma casa melhor. Estou falando casa mesmo, parede, lute para você ter uma casa melhor, uma casa com mais segurança, um portão que traga mais segurança para a sua casa. Não que a gente desconfie de Deus, porque em vão é o segurança, é o vigia, é o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Claro que confiamos em Deus, mas a gente tem que fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Uma casa melhor, uma casa que não chova dentro. Troca aquela telha, querido. Dá um jeito. A casa está toda mofada, está trazendo alergia. Vai lá, descasca tudo, a parede, paga alguém, se você não consegue fazer igual eu não consigo. Vai lá, paga alguém, pinta a casa. Outra coisa, você pode morar numa casa humilde, simples, mas pode ser uma casa limpinha, cheirosinha. Tem uns que dizem assim, nós é pobre, mas é limpinho, não é? Nós é pobre, mas é limpinho. Lute pela vossa casa. Tem gente que está deixando a casa estragar toda. Qualquer hora pode dar um incêndio, aquele monte de remendo em fio para cá e fio para lá, emenda aqui, emenda lá, emenda aqui, emenda lá. Numa tomada só, um buraquinho daquele, vai colocando, e vai, como é que é o nome daquele adaptador? Adaptador, é T, é um T aqui, outro T ali, outro T aqui, outro T ali, outro T lá, outro T, tá a geladeira, tá isso, tá aquilo, tudo, uma hora vai estourar. Cuide bem da sua casinha, limpa ela direitinho, cuide da sua casinha. Outra coisa, pague a conta de água direitinho, pague a conta de energia, o gás, não deixa a casa de qualquer jeito não, queridos. Deus nos deu, a gente tem que cuidar. Você tem que voltar para o seu lar assim, com alegria, ajuda. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Olha, eu encerro dizendo o seguinte: quando a igreja para ouvir uma mensagem como essa, e percebe como o diabo está trabalhando, sabe o que acontece? O diabo fica enfraquecido nos seus planos. Quando nós, os casais e a família, antecipadamente descobrimos o plano de Satanás contra nós, o diabo se enfraquece. Olha o versículo 15. Depois que Neemias soube
que eles estavam cercando, armando contra eles, e ele se preparou, colocou gente armada, fez resistência. Olha o versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Hoje você está saindo daqui, e o diabo com os demônios, os principados e as potestades estão se enfraquecendo diante do seu casamento e da sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Você está saindo daqui hoje com discernimentos, você está saindo daqui hoje com a mente cheia de informação sagrada, e agora os demônios sabem que você sabe do plano deles contra você, e só deles saberem que você sabe como eles agem, eles já se enfraquecem perante você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ter casamentos fortes, famílias fortes, nós vamos ter discernimento. Quando vier uma seta do diabo, uma armadilha do diabo contra o nosso casamento, nós vamos dizer: aqui não, Satanás, aqui não, demônio, aqui nós estamos atentos, aqui nós estamos com a armadura celestial, aqui você não tem vez nem voz, porque eu estou coberto com o sangue de Jesus. Querido, você precisa de Jesus. Sem Jesus não tem jeito para o seu casamento. Sem Jesus não tem jeito para a sua família. Sabe por quê? Porque foi Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, que despojou. Você sabe o que é despojar? É tirar as armas do inimigo numa batalha. É quando o inimigo chega e ele depõe as armas, ele despoja as armas. Na cruz, quando Jesus morre, ele despoja os seus inimigos, principados e potestades, da sua força, triunfando deles, expondo-os ao desprezo. Cristo morre na cruz, para que eu e você sejamos livres de todas as cadeias do inferno. Você pode ser livre, querido. Ei, querida, você pode sair daqui, liberta para a glória de Jesus. Você pode sair daqui para ter um casamento feliz, um casamento abençoado. Você está saindo daqui com a mente cheia de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e o Espírito Santo está falando com você, faça agora uma confissão, dizendo: Deus, eu abandono a minha própria vida, para que o Senhor faça morada em mim. A palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você pode sair daqui hoje transformado, liberto, para viver uma vida abençoada na presença de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Você que está na internet, Deus te abençoe. E que você entregue a sua vida, o seu casamento e a sua família totalmente a Jesus. Deus te abençoe.